Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a aceleração, vetor aceleração. Para isso, nós vamos partir de um componente, de uma propriedade importantíssima, que é a velocidade, que é um vetor de velocidade, que nós sabemos que é uma grandeza vetorial tridimensional. Está aqui, então, ela exemplificada nessa imagem, onde eu tenho a projeção do vetor velocidade em 3 direções. Então, eu vou chamar na direção x, esse vetor velocidade, eu vou chamar na direção x de u. Eu vou chamar esse vetor velocidade na direção y, chamar ele de v. Então, na direção y, na direção x. E na direção z, eu vou chamar esse vetor velocidade de w, na direção z. Ok? O vetor velocidade v, que pode ser decomposto em u, v e y, e w, na verdade, né? Você tem os vetores unitários aqui. Eu vou, nesse primeiro momento, ignorar e vou trabalhar aqui exemplificando a velocidade como sendo uma função de x, y, z e t. Vou deixar essa descrição vetorial de lado por enquanto. Vamos concentrar na questão das propriedades aqui como uma função matemática. Então, a velocidade sendo uma função de x, y, z e t, eu posso dizer então que a aceleração seria nada mais do que a derivada de v em relação a t. Certo? Quem seria esse valor então? Ao invés de eu trabalhar com a componente a de forma direta, eu prefiro desmembrar isso e trabalhar com as suas componentes. Então, eu vou trabalhar também com a componente ax, ay e a z. Por quê? Porque quando eu estou analisando um escoamento qualquer e numa posição de interesse, imaginando uma partícula de fluido, o cálculo para a determinação da velocidade ou da aceleração dessa partícula, ele é feito sempre com base nas suas componentes. Então, eu vou avaliar como se dá o valor dessas propriedades na direção x, y e z, para que a partir daí eu obtenha um valor resultante, por exemplo, para a aceleração ou para a velocidade. Mas o cálculo é feito a partir de suas componentes. Então, considerando isso, nós vamos fazer também o desenvolvimento baseado nas componentes. Sendo assim, eu vou dizer então que a x é du dt. Eu vou dizer que a y é dv dt. E vou dizer que a z é dw dt. No entanto, u é função de x, y, z e t. Da mesma forma que v é função de x, y, z e t. W também, x, y, z e t. Dito isso, então vamos obter aqui as componentes. Ax, que é o meu du dt, que por sua vez então vai ser, aplicando regra da cadeia, já que u é função de x, y, z e t, e essas posições também são função de t. Por quê? Porque a partícula está numa posição em um determinado tempo, num tempo futuro, por exemplo, em x, ela vai estar na posição x mais dx. E esse futuro nada mais é do que sair de um tempo t0 para um tempo t. Portanto, x também é uma propriedade que vai variar com o tempo, que é a posição, a localização dessa partícula. Poderá variar com o tempo. Então, eu vou dizer que du dt é o mesmo que d de u, d de x, dx, dt. Matemática, né? Regra da cadeia. d de y, dy, dt. Mais d de u, d de z, dz, dt. Mais d de u, d de t, dt, dt. Da mesma forma, a y será dv dt, que por sua vez será d de v, d de x, dx dt, d de v, d de y, dy, dt, mais d de v, d de z, dz, dt, mais d de v, d de t, dt, dt. Aplicando a mesma lógica, o AZ
o A de Z, né, aceleração na direção Z, será o dW dt, que por sua vez é dρ de W, dρ de x, dx, dt, mais dρ de W, dρ de y, dy, dt, mais dρ de W, dρ de z, dz, dt, mais dρ de W, dρ de t, dt, dt. Portanto, nós podemos observar algumas particularidades. Eu tenho aqui dx dt, eu tenho aqui dy dt, tenho aqui dz dt, e aqui eu cancelo, simplifico, de tal sorte que eu posso dizer então, sabendo que o conceito de velocidade na direção x é exatamente dx dt, portanto eu tenho aqui, isso aqui vale o próprio u, isso aqui vale o próprio v, isso aqui vale o próprio w. Então nós podemos simplificar dizendo o seguinte: aqui eu tenho o vw, e eu vou ter aqui dρ de u, dρ de x, dρ de v, dρ de x, dρ de w, dρ de x, dρ de y, u, dρ de y, dρ de v, dρ de y, dρ de w, dρ de y, dρ de w, dρ de z, u, dρ de z, dρ de v, dρ de z, dρ de w, dρ de z. E aqui eu tenho dρ de u, t, dρ de vt, dρ de d, w. Então, esse aqui, para nós, está claro que isso aqui é o nosso dρ de v, dρ de t, já que v é o próprio u mais v mais w. E aqui eu tenho u, v, w. Então, eu tenho dρ de v, dρ de z. Aqui eu tenho u, v, w. Então, eu tenho dρ de v, dρ de y. Aqui eu tenho u, v, w. Portanto, eu tenho dρ de v, dρ de x. Ok? Resumindo, se eu sei que grade é dρ de x mais dρ de y mais dρ de z, eu posso simplificar isso, né? Eu tenho aqui x, y, z. Eu posso dizer que isso é grade de v, certo? E aqui eu tenho u, v, w. Portanto, eu tenho v ponto grave de v mais dρ de v, dρ de t. E tudo isso é a minha soma de ax mais ay mais az, que é o meu a, que é o meu dv, dt. Portanto, eu acabo de determinar aqui quem é a nossa aceleração total. Nessa aceleração total, eu tenho então um termo que é dito convectivo e tem um termo que eu digo local. Significado físico disso? Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, algo como isso aqui. Então, eu posso pegar um ponto 1, ponto 2 e um ponto 3. Se eu olho especificamente para o ponto 1 ao longo do tempo, e essa propriedade, a velocidade, por exemplo, está variando com o tempo nessa posição, eu tenho aqui uma variação desse termo, né? Porque é o termo que corresponde à aceleração local, variação no tempo. Da mesma forma, nesse ponto, se a variação ocorre com o tempo, se a variação ocorre com o tempo. Então, quem vai capturar esse efeito é a aceleração local. É o termo correspondente à parte transiente da minha equação, variação com o tempo. Se não há variação com o tempo, esse termo ele é eliminado. Mas quando eu comparo o ponto 1 com o ponto 2, por exemplo, e com o ponto 3, vamos considerar aqui que nesse caso específico, essa direção é x, certo? Então, eu vou olhar diretamente para a equação lá do x. Olha aqui, essa equação aqui. Por exemplo, olhar basicamente aqui, por exemplo. Eu posso dizer, por exemplo, que a variação de u na direção x, por exemplo, eu posso comparar aqui, por exemplo, dρ de u, dρ de x, nessa posição u com a posição 2. Eu tenho uma variação aqui, por exemplo,
eu estou saindo de um valor menor para um valor maior. Então eu tenho uma variação positiva. Quando eu olho do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho uma variação de U, em relação a x, por exemplo, menor do que zero. Então quem captura essa variação de uma posição para outra é o meu termo convectivo da equação. Então aqui eu tenho a minha derivada substantiva, composta por dois termos, convectivo e local. Então muito obrigado, até a próxima videoaula.